Calcule a média para que seja a média da amostra abaixo. Veja que é 1 minuto, tá? Então não precisa correr tanto. Corre, mas faça direitinho. Porque tem 1 minuto aí para fazer. Aê, pessoal! O pessoal em geral acertou, né? 42 respostas certas. Ó, cai pergunta simples assim em relação a essa parte quantitativa, né? Calcular a média, por exemplo, tá? Então você tem duas formas de fazer. Você pode somar tudo e dividir por N, né? Você poderia ter somado cada um dos percentuais e dividir por N, ou você pode usar aquele modo de média lá da HP, tá bom? Muito bom. Deixa eu ver quem foi rápido aqui, porque quem foi rápido vai estar mais na frente. E o Marcião foi um cara rápido para fazer as contas. Marília, minha querida Marília, muito lá, 876 pontos. Ricardo, 874, Almir, 861. E o Pedrinho lá, 847. Muito bom, vamos lá. Próxima. Qual é a moda da amostra abaixo? Então você tem que descobrir qual que é a moda, né? Vamos ver se você lembra o que é a moda. Muito bom, pessoal. Na verdade, a moda é usar a máscara com o distintivo do Corinthians, mas também a moda é você escolher aí o número 4. Por quê? Porque ele se repetia mais vezes, né? Lembra que a moda é aquele item que se repete mais vezes. É só você lembrar que o que está na moda é o que as pessoas estão usando, é o que se repete muito. Então, lembrando disso, você pode ir lá e acertar essa questão que é quase de graça. E eu digo para vocês, na prova cai uma ou outra que é assim. O cara vai perguntar a média, a moda ou a mediana. Então, as três você precisa saber fazer, tá? Uma delas vai cair a um pontinho de graça. A próxima. Antes da próxima, né, o placar, né? Marcião em primeiro, Ricardo em segundo, Murilo em terceiro, Marília Foz em quarto, Almir Blogo em quinto lugar. Muito bom. Agora sim, a próxima. Adivinha qual vai ser a próxima? Adivinha só. A mediana, né? Acabei de falar. Qual é a mediana da amostra abaixo? Rapaz, o tempo era curto para achar mediana aí, vocês não acharam? Muito bem, por que que deixei com tempo curto? Porque mediana, você tem que aprender a fazer rápido no seguinte aspecto. Mediana é o ponto médio daquela amostra. O que que acontecia aqui? Você tinha um número par de itens, né? Você tinha 6 itens, tá certo? Aí no meio você tinha o terceiro e o quarto item, que eram 6 e 10. Então o que estava no meio da amostra era o 6 e o 10. Tá? Então se você coloca em ordem crescente, você olha o que está bem lá no meio, na posição. Estava lá o 6 e o 10. Escolho o 6 ou escolho o 10? Você tem que escolher a média entre o 6 e o 10. Então, olha só, uma coisa importante. Para calcular a mediana, quando eu tenho um número par de componentes na amostra, eu vou calcular a média dos dois do meio. Então, tinha lá 1, 2, 3, aí chegava. Não, na verdade, tinha 1, 2, 6, 10, 12 e 90, alguma coisa assim. O que está no meio? O 6 e o 10.
eu preciso calcular a média do 6 e o 10, que é 8. E aí você teria que ter respondido o 8, que é a média dos dois itens centrais. Se eu tiver 3 números, por exemplo, 1, 5 e 8, qual que é a mediana? Coloque em ordem crescente, 1, 5 e 8. Que item que está no meio? O 5, não tem dúvida. Mas se eu tiver 1, 3, 5 e 8, o que está no meio? O 3 e o 5. Qual que vai ser a mediana? A média entre 3 e 5, e portanto 4. Tá bom? Então, para calcular a mediana de amostra com itens pares, você precisa tirar a média dos dois que estão no meio. Fechou? Beleza. Vamos ver como é que ficou aqui o negócio. Putz, mexeu em tudo, hein? O Murilão foi para o primeiro lugar, Daniela Damoel sempre presente em segundo lugar, Marília em terceiro, o Pedrinho está em quarto e o Gilvan aparece aí no pódio pela primeira vez em quinto lugar. Vamos para a próxima. O investidor busca diversificar sua carteira. Qual ação ele deve escolher para um resultado mais eficaz? Aê, gostei. Pô, eu tava preocupado com essa questão aqui. A maioria do pessoal foi bem. Deixa eu explicar uma coisa para vocês que eu não quero que nunca mais vocês esqueçam. Se eu quero diversificar uma carteira, eu preciso de ação com baixa correlação. E não se esqueça que negativo é mais baixo que o zero. Então, quanto mais baixo, isso inclui os negativos, quanto mais negativa for a correlação, melhor a minha diversificação. Por quê? Porque aí quando aquela ação estiver caindo para, quando a carteira estiver caindo para caramba, se a correlação é negativa, aquela ação está subindo. Então ela vira uma ação defensiva. Então ela serve de defesa, ela diversifica a minha carteira. Não esquece disso. Então, a melhor diversificação que se faz são com ativos de correlação negativa. Correlação mais baixa possível, portanto, a negativa. E lembra, a correlação ela vai de -1 até +1. Não pode ser menor que -1, não existe. E não pode ser maior que +1, não existe. Tá certo? Quanto mais perto do -1, mais eficaz é a sua diversificação. Tá bom? A galera mandou bem de um modo geral. Vamos ver como é que ficou a pontuação aqui. Pedrinho assume a terceira posição. De resto, não tivemos alteração no pódio aí entre os 5 primeiros. Vamos para a próxima. Estima-se com 95% de confiança que um fundo vai render entre 1% e 5%. Se aumentar o intervalo de confiança, a faixa de variação aumentará. Quem respondeu isso, respondeu correto, mas meio que ficou dividido, né? Porque 24 pessoas disseram que a faixa de variação ia diminuir. Eu vou dar um exemplo para você que eu quero que você não esqueça nunca mais na sua vida. Me diz, ó, me fala uma coisa. Eu vou dar 2 exemplos a respeito do que vai acontecer com a temperatura amanhã na cidade de São Paulo, por exemplo, porque eu estou em São Paulo, tá? Eu vou dizer para você, primeira alternativa, eu vou falar assim, a temperatura vai ficar entre 18 e 22 graus, tá? Então eu posso falar isso. Ou eu posso falar, a temperatura vai ficar entre 10 e 30 graus. Qual é aquele que eu tenho mais chance de acertar? Pode abrir o microfone aí e falar, dessa vez eu deixo, porque isso aqui é importante. Entre 10 a 30 graus. Entre 10 e 30, né, meu? Você não precisa de mim, eu sou um inútil. O cara que fala, vai ficar entre 10 e valeu, tá bom, tchau, não preciso de você. Mas eu tenho uma certeza muito grande quando eu falo isso. Por quê? Porque é muito difícil que não fique entre 10 e 30. Então, para você aumentar o seu intervalo de confiança, você tem que aumentar a faixa.
Porque está dizendo, é difícil errar, o intervalo de confiança fica grande, é a mesma coisa aqui. Então, se eu estiver falando um fundo de investimento vai render entre 1 e 5, com 95% de confiança, beleza. Se eu quiser ter 99% de confiança, eu vou ter que ter uma faixa mais longa, porque eu não posso errar. Só posso errar em 1% das estimativas. Então eu digo, vai estar entre -3 e 12%. Minha chance de errar é menor, porque eu estou aumentando a faixa. Perceberam? Lembra do homem do tempo. Às vezes você vê umas previsões assim, o cara fala, vai ficar entre 10 e 30. Obrigado. Mas o cara não erra. Então, quando eu aumento o meu intervalo de confiança, eu estou aumentando a faixa de valores estimados. Não esquece disso, tá bom? Isso deixou o Murilo lá em primeiro, a Daniela em segundo lugar, o Almir em terceiro, o Pedrinho em quarto, nosso amigo Bruno Cisconeto, que é uma figurinha carimbada, está em quinto lugar. Vamos para a próxima. Sobre o risco sistemático, alternativa incorreta. Aqui deu uma dividida nas opiniões, né? Então vamos lá, vamos lembrar o que é risco sistemático? Gente, risco sistemático é aquele risco que tem a ver com o mercado como um todo, tá certo? Então, por exemplo, veio o coronavírus, né? De um modo geral, bolsa despenca como um todo, não é? Então veio essa imprevisibilidade em relação a crescimento de PIB, o que vai acontecer com a economia, bolsa despenca, né? Então, isso não diz respeito a uma ação específica, isso diz respeito ao mercado como um todo. Quando veio aí há 10 anos, 12 anos, a crise do subprime, é a mesma coisa, tudo caiu. Então, esse é risco sistemático se materializando. Então, o risco sistemático, ele diz respeito à probabilidade, né, de queda no valor das ações como um todo, e não de uma ação específica, ok? Tinha que assinalar a incorreta. A vermelhinha é normalmente medido pelo parâmetro beta. Perfeito, é o beta que mede o risco sistemático. Diferentes ações têm diferentes níveis de risco sistemático. Você tem ações com beta 0,7, você tem ações com beta 1,1, 0,9, 0,8. A ação tem um beta, então realmente tem diferentes níveis de risco sistemático. O risco sistemático afeta o mercado como um todo, mas tem ações que sofrem mais, as de beta maior, tem ações que sofrem menos, as de beta menor. Quando sobe também o preço das ações, é a mesma coisa. Tem umas que sobem mais, outras que sobem menos, né? Amarelinha, quanto maior for o beta, maior o risco sistemático. Perfeito, o beta é a medida de risco sistemático. Quanto maior for esse beta, maior será o seu risco sistemático. E a verdinha, ao acrescentar mais empresas à carteira, menor será o seu risco sistemático. Não, porque o risco sistemático é não diversificável, lembra? Você tem dois tipos de risco. O sistemático, ele é do sistema. Então, você pode colocar 500 ações lá que você não está conseguindo diversificar, porque é aquele risco que afeta o mercado como um todo. Tá? Então, isso é o que você precisa lembrar, que o sistemático também é chamado de não diversificável. Beleza? Tamo junto? Então tá bom. Daniela assume a ponta em primeiro lugar, Almir em segundo, Gilvan em terceiro. Olha a Girlene, a Girlene também é a nossa velha conhecida. Em quarto lugar agora, e o Murilo em quinto lugar. Eu disse velha conhecida, não conhecida velha, não confunda as coisas, tá certo? Vamos para a próxima agora, e a próxima você vai gostar. Em relação ao risco não sistemático agora, assinale a correta. Correta. Eu acho legal que chega no final, começa a crescer o número de respostas. Acho que dá um desespero, você acaba apertando qualquer coisa, não é? Mas vamos lá. O pessoal aqui foi razoavelmente bem, né? Olha só, impactado pela quantidade de ativos na carteira e a correlação entre eles. Então, lembra o seguinte,
o risco não sistemático ele é diversificável. O que, que é isso? É aquele risco de uma empresa específica, né? Então, por exemplo, né? Quando eu invisto numa empresa como a Via Varejo, né? Imagina que a Via Varejo, ela, como em qualquer negócio, né, ela tem um risco de dar um problema no comércio eletrônico dela, perder vendas, dar tudo errado, ou um risco de reputação. Imagina uma outra empresa que está lá operando e aconteceu uma fraude, e aí o risco de reputação se materializa e o preço da ação despenca por causa disso, disso e daquilo. Isso é um risco específico da empresa, também chamado também chamado não sistemático ou diversificável. Então, o que eu devo fazer? Quando eu monto uma carteira de ações, eu não devo investir em uma, duas ou três ações só. Eu devo investir em umas 10 ações, umas 12. Ainda mais vocês, com esse patrimônio aí de 2 milhões aqui, 5 milhões ali que vocês têm, pô, precisa dividir legal, né? Então, por quê? Porque quando der ruim com uma ação específica, porque houve algum problema de gestão, algum problema de fraude, algum problema de perder mercado para os concorrentes e afundou a ação daquela empresa específica, as outras estão subindo, tá certo? Então, eu estou diversificado. Então, esse risco é diversificável, também chamado de não sistemático. E aí, o que acontece? Tem uma carteira e eu vou colocando várias ações. Quanto mais ações eu coloco, mais diversificado eu estou ficando. Ou seja, mais eu estou diversificando o meu risco não sistemático, né? Aquele que não é do mercado como todo, aquele que é específico das empresas, ok? Então, vamos ver agora por que estavam erradas as demais. A vermelhinha é normalmente mensurado pelo desvio padrão do ativo. Não, o desvio padrão do ativo, ele mede o risco total. É a soma dos dois, do sistemático e do não sistemático, tá certo? Todo o risco do ativo é medido pelo desvio padrão, então tem que saber disso. O azulzinho, para se reduzi-lo, nossa, tá feio isso, né? Para se reduzir ele, né, a ideia, busca-se ativos de alta correlação com os da carteira. Não, lembra que eu falei para vocês aquela questão que eu enfatizei? Para você reduzir o risco não sistemático, você precisa de ativos de baixa correlação. Se tiver correlação negativa, melhor ainda. De alta correlação não adianta, porque ele vai junto, né? Então, quando cair esse ativo aqui, todo mundo cai junto, aí não adianta nada, não diversificou nada. Depois o verdinho lá diz respeito ao risco fora do sistema de dados do Excel. Isso é uma piada que eu coloquei aí, só para descontrair, tá certo? Então, por isso que era o amarelinho aí, beijinho, uma cor meio estranha, tá certo? Vamos ver a pontuação? Tô curioso. Almir assumiu a primeira colocação, a Daniela em segundo, Gilvan terceiro, Murilo em quarto e a Girlene em quinto lugar. É assim que nós estamos. O Almir tá abrindo uma boa diferença, 1000 pontinhos aí, hein? Daniela, não deixa o cara escapar, não. Vamos que vamos. No gráfico abaixo, a correlação entre os dois fundos está mais próxima a... Ei, pessoal, deu briga, né? Olha só. Lembra do gráfico? O gráfico era assim. Um dos fundos subia, descia, subia, descia, subia, descia. Parecia um fundo de ações, talvez um multimercado, que tem uma volatilidade, né? Quando o mercado tá bom, sobe. Aí o mercado afunda, cai, sobe, cai. É assim, né? Fundo de ações, por exemplo, é assim. Aí, no outro, parecia um fundo DI, um fundo que tem título público, você viu? Inabalável, dando lá 2,25%, 2,5%, né? Todo dia, 2,25, 2,20, 2,25, 2,20. Não tem volatilidade nenhuma, não tem graça nenhuma, não tem volatilidade nenhuma. É ou não? Perceberam? Qual que é a correlação, então, entre essas duas pragas, gente? É zero. Porque pode acontecer o que for lá no fundo de ações, que o fundo dele não está nem aí. Ele está lá. 2,25, 2,25. Correlação zero. Por quê? Quando que a correlação é zero? Quando o que acontece num ativo não tem significância nenhuma no outro, tá certo?
Então, não existe relacionamento entre eles. Então, você teria que ter posto correlação zero. Se fosse correlação mais próxima o pessoal foi no amarelinho, de mais um, quando um sobe, o outro subiria também. Quando um cai, o outro cairia também. Tá certo? Eles teriam que estar andando juntinho. Correlação 1 é assim. Um sobe, outro sobe. Um cai, o outro cai. Tá? Aí eu pus uma piadinha mais 10, não pode ser, porque menos 1 mais 1 é o intervalo que pode ser, tá certo? E menos 1 seria o contrário, né? Quando um sobe, o outro cai. Quando um cai, o outro sobe. Okay? Então isso é importante. Lembra disso, tá, pessoal? Correlação zero é quando você olha e você fala, mas o padrão não tem nada a ver. Um não acompanha o outro, nem negativamente, nem positivamente. Muito bom. Nas primeiras nada mudou. Murilo em terceiro, Ricardo apareceu aí na parada, quarto lugar, e o Gilvan está em quinto. Muito bom. A Camila deu uma puxada legal, ela não está aparecendo no pódio ainda, mas está dizendo que a Camila Pimenta acabou de dar uma puxada legal nessa última questão aí. Então daqui a pouco a gente vai ver a Camila aparecer. Vamos para a próxima? Vamos lá. O prêmio de risco de mercado é o ganho superior à taxa livre de risco exigido pelos investidores para o quê? Muito bom, então vamos lembrar. Isso aí vem lá no modelo do CAPM. Lembra como é o CAPM? O CAPM é o seguinte: o retorno exigido pelos acionistas, né? Ele é a taxa livre de risco, tem a fórmula lá no dia da prova: RF mais beta vezes o prêmio de mercado. Esse prêmio de mercado, na fórmula, ele está assim: RM menos RF. Por que RM menos RF? RM é o retorno esperado pelo mercado de ações, de um modo geral. Então, o investidor, para investir no mercado de ações, ele exige esse retorno. A taxa livre de risco é essa aqui. Então, se eu for comprar hoje um título público para 5 anos, eu ganho uns 4%, está nesse nível. Se eu for investir em ações, eu vou exigir uns 8, 9, 10%. Né? Mais ou menos o que o investidor está exigindo, né? Numa carteira de Ibovespa, por exemplo. Então, é a diferença do retorno exigido numa carteira de Ibovespa contra o retorno livre de risco. De retorno de você investir para 5 anos numa LTN, numa NTNF, por exemplo. É essa a diferença, tá? Então, o retorno exigido para investir em uma carteira de mercado, quando a gente fala carteira de mercado de ações, tá certo? Em vez do ativo livre de risco. Por isso que chama prêmio de mercado. É a diferença entre o RF, entre o RM e o RF. Ou seja, retorno esperado da bolsa menos o retorno esperado quando você investe num título público, um título livre de risco. Tá bom? Beleza? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, manda no chat. Eu tô de olho aqui no chat, tá certo? Aí se aparecer alguma coisa, eu respondo, não tem problema. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Como é que ficou essa parada? Grande Almir, o Almir ele está intratável hoje, o cara está intratável, primeiro lugar, quase 10 mil pontos, Daniela Doboel está em segundo, vem o Murilo em terceiro, o Ricardo em quarto e o Pedrinho apareceu de novo aqui no pódio agora em quinto lugar. Nós vamos agora para a 10ª questão, 2/3 do game transcorridos. Vamos que vamos. O índice de Sharpe mensura o quê? Muito bom, quer dizer, muito ruim, né? Os resultados. Olha lá. Lembra o seguinte, como que é a fórmula do índice de Sharpe, gente? O índice de Sharpe é o retorno da sua carteira menos o ativo livre de risco
dividido pelo desvio padrão, né? O desvio padrão é o risco. Então, a primeira coisa que eu calculo é o retorno acima do ativo livre de risco, né? Então, o retorno da carteira menos o ativo livre de risco, essa diferença, e aí eu divido isso pelo risco. Por isso que eu digo que é o retorno acima do ativo livre de risco por unidade de risco, é dividido pelo desvio padrão e, portanto, por unidade de risco. Então, para cada unidade de risco que eu assumo, quanto que eu ganhei a mais do que o ativo livre de risco? Essa que é a ideia, né? Aí você tem que lembrar da fórmula, né? No dia da prova ela vai estar lá, mas é importante que você entenda o conceito. Então, é quanto ele entrega de resultado para cada teco de risco que eu assumo a mais. Isso que é o que o índice de Sharpe mensura, tá bom? Muito bem. Por que as outras estavam erradas? Vamos olhar a vermelhinha, o retorno total do ativo por unidade de risco. Então, quase certo, né? Porque não é o retorno total por unidade de risco, é o retorno acima do ativo livre de risco, tá bom? Vamos ver como é que ficou esse treco aqui? Vamos lá. Muito bem, Pedrinho, quarto lugar, a Marília apareceu novamente, está em quinto lugar. Do resto, tudo permaneceu inalterado. Eu vi que o pessoal andou errando, né? Porque o Almir, acho que a Daniela acertou, né? Agora a diferença para o Almir tá pequena. O Murilo tá logo lá nos cangotes da Daniela também. Depois vem Pedrinho e depois vem a Marília. Vamos para a próxima, 11ª. O índice de Treynor, ele mensura o quê? Muito bem, também tivemos muitos erros aqui. É a mesma coisa, pessoal. É sempre o retorno acima do livre de risco, tá? Por quê? Porque eu vou pegar o retorno da carteira menos o ativo livre de risco. Igualzinho. Treynor e Sharpe, o que está em cima na fração, no numerador, é igual. É o retorno da carteira menos o ativo livre de risco, tá? É a mesma coisa. Então, é o retorno acima do RF, do ativo livre de risco, dividido por uma unidade de risco. A diferença é que no Sharpe eu uso o sigma, né, o desvio padrão. Enquanto que aqui eu vou utilizar o beta, que é a medida de risco sistemático. Então, se você pegar a fórmula, você vai ver que é o que eu ganho acima do ativo livre de risco, dividido pelo meu beta, tá certo? Então, para cada nível de risco sistemático, quanto que eu consigo ganhar acima do ativo livre de risco? É isso que o índice de Treynor mensura. E a Daniela ultrapassa o Almir agora em primeiro lugar. Daniela Damuel, Almir em segundo lugar, Murilo em terceiro. A Marília ganhou mais uma posiçãozinha lá, quarto lugar agora. E o Pedrinho vem em quinto. Muito bom. Olha só, Rodrigo Rossi foi o maior pontuador dessa rodada. Daqui a pouquinho é capaz que o Rodrigo apareça por aí também. Vamos para a próxima. Sobre o VAR de uma carteira assinada alternativa, cuidado, incorreta. Oh, gostei, hein? A maioria do pessoal acertou, né? E aquela mesma ideia que eu falei antes do intervalo de confiança. Olha lá. Você tinha que colocar a incorreta. E a incorreta é a seguinte: o VAR é menor quanto maior for o intervalo de confiança. Não. Imagina que seu cliente chegou para você e perguntou: Almir, Daniela, Marília, quanto que eu posso perder na minha carteira, no máximo, assim, em um dia? Aí você vira para ele e você fala, ó, eu te dou 95% de certeza que o máximo que você vai perder é 10 mil reais. Ele falou, não, mas 95% de certeza é pouco, eu quero 100% de certeza. Ah, 100% de certeza?
para te dizer que eu vou te dar 100% de certeza, você pode perder 100 mil reais. Tá certo? Porque aí a sua chance de errar é muito pequena. Então você aumenta o valor do VAR, dizer para o cara quanto ele pode perder na carteira, porque agora você tem mais certeza que não vai errar. Para não errar, você tem que ter uma faixa larga, senão a chance de errar é grande. Tá certo? Então sempre que você aumenta o intervalo de confiança, você aumenta a faixa de valores. Portanto, sempre que eu aumento o intervalo de confiança, eu aumento o VAR também. O raciocínio era análogo, ok? Muito bom. O resto está tudo certo. Quanto maior for o intervalo de tempo considerado, maior vai ser o VAR. Porque imagina que eu pergunto para você, na minha carteira, quanto que eu posso perder em um dia? Você fala 10 mil reais. Em um mês, você vai falar que é mais, né? Porque em um mês tem mais incertezas, mais coisas podem acontecer de errado. Tem mais um horizonte de tempo maior para a coisa dar errada, tá? O amarelinho, um VAR maior significa a possibilidade de uma perda financeira mais alta. VAR é isso. VAR quer dizer Value at Risk, ou seja, um valor que está em risco, que pode se transformar em perda. O verdinho, não é um bom estimador para cenários de estresse. Também está certo, né? Por quê? Porque em cenários de estresse, eu não consigo olhar para o passado e falar, geralmente acontece isso, aquilo com a carteira. É um cenário que vai totalmente contra o usual. E o VAR é uma medida estatística, que mede lá atrás, na grande maioria dos dias aquilo não aconteceu, tal. Percebeu? Então, por isso que a gente tem uma outra ferramenta que chama teste de estresse, que é utilizado quando você precisa calcular risco em cenários de estresse. VAR não serve para cenários de estresse, isso cai na prova, tá? Já vi várias vezes cair essa questão na prova, falando do VAR no cenário de estresse, e lembra que o VAR ele é inútil em cenários de estresse, beleza? Muito bem, vamos ver como é que ficou essa pendenga aqui? Vamos lá. Olha, a Daniela em primeiro, o Almir em segundo, a Marília vem como um rojão queimando em terceiro lugar, o Murilo em quarto e o Pedrinho em quinto lugar. Pessoal, estamos correndo aqui, ó. Marília, ela acertou as últimas 5, sem errar nada. Vamos para a próxima agora? 1, 2, 3. Se eu não me engano, a próxima é a 13ª. Se a 13ª ainda vale 1.000 pontos. Se a 14ª vale 2.000 pontos. A gente vai ver aqui, ele vai falar para a gente. É a 13ª ainda. O que é tracking error? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Tracking error. Então, olha só. Pessoal, tem uma aula só disso lá no módulo 6. Dá uma olhadinha nisso, é importante, né? O tracking error, ele mensura... Ó, o que é tracking? Tracking tem a ver com trilha, né? Não sei se vocês sabem isso do inglês. Track é trilha, né? E tracking é você acompanhar uma trilha, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, eu sou gestor de um fundo passivo de índice Bovespa. Então, qual que é o meu objetivo como gestor? É entregar exatamente a rentabilidade do índice Bovespa. Ah, não é melhor entregar mais, professor? Não. O objetivo de um índice passivo é colar no benchmarking, é entregar a rentabilidade do benchmarking. Ok? O que é o tracking error? É uma ferramenta que mede o descolamento entre o resultado da sua carteira, do seu fundo e do índice benchmark, nesse caso o índice Bovespa. Tá? Então, é uma medida utilizada para justamente olhar esse descolamento. Então, é o erro do caminho, né? É quanto que o seu fundo está descolando do índice Bovespa ou de qualquer outro benchmark. Então, ela é uma ferramenta utilizada para mensurar a performance de fundos passivos. O que é um fundo passivo? É um fundo que busca entregar a rentabilidade de um determinado indicador, um índice de mercado ou o que seja. Tudo bem? Legal. Por que não é uma medida utilizada para mensurar a performance de fundo ativo? Porque fundo ativo, ele procura dar um resultado superior ao Ibovespa. Você vai usar um índice de Sharpe, você vai usar um trainer, vai usar um alfa de Jensen, mas nunca um tracking error. Então lembra, o tracking error é para
fundo passivo. Mensura a performance, o desempenho de fundo passivo. Tá bom? Muito bom. Vamos ver como é que ficou aqui. Cara, olha só, a briga vai ficar entre as mulheres. Ó, a Daniela Damoel em primeiro lugar, a Marília Foz em segundo, o Almir em terceiro, Pedrinho em quarto e o Murilo em quinto lugar. Tá muito legal esse game de hoje. Agora é decisão, porque cada pergunta que virar agora vale 2.000 pontos. Então o cara que está lá embaixo, ele pode chegar lá em cima acertando essas duas, tá? Então, pega HP que você vai precisar, tanto na 14ª quanto na 15ª, ok? Você vai ter 1 minuto e meio para responder, são 90 segundos. Então, não fique tão esbaforido nem esbaforida, que deve dar tempo de fazer o cálculo. Beleza? 1, 2, 3, vai! Dependendo do cenário econômico do próximo ano, uma carteira terá certo resultado. Qual é o valor esperado do retorno? Esses são os cenários possíveis. Então, você tem que calcular qual é o retorno esperado dessa carteira. Muito bom, pessoal. A maioria do pessoal acertou, né? Não é fácil, né? Fazer conta sob pressão. Fazer conta já não é fácil normalmente. Ainda sob pressão, uma desgraça de um negócio aqui rodando, fazendo aquele barulhinho, eu sei, é difícil. Mas a maioria do pessoal acertou. Como é que tinha que fazer isso? Lembra sempre do seguinte: pega lá a probabilidade, então era 30% de ser menos 5. Pega esse 30, de ser menos 10, né? Pega esse 30, 0,3 e multiplica por 0,10. Mais probabilidade de ser 5%, era 40%. Então pega o 0,4, que é o 40%, e multiplica por 5%. Última probabilidade, 30% de chance de ser 20%, né? Aí você fazia, então, o 0,3, que é o 30%, vezes 20%. E sai somando tudo, todas essas multiplicações. Quando você fizer isso, vai dar os 5%. Esse é um exercício que cai muito desse jeito na prova, tá? Então, se você conseguiu fazer agora e acertou na prova, você vai tirar de letra, ok? Então, vamos ver como é que ficou isso aqui. Marília assumiu no primeiro lugar, a Daniela em segundo, o Almir em terceiro, Pedrinho, o Edek, cara, tava com saudades de você, o Edek tá sempre aí, o Ed Ek Rodrigues. Pessoal, agora é a decisiva, agora é a grande decisão. Valendo 2.000 pontos, valendo um grande parabéns do mundo financeiro. 1, 2, 3, gol! Qual é o desvio padrão populacional? Abaixo.
Muito bem, pessoal. A grande maioria não, mas a maioria, não, se você somar tudo, nem a maioria. Mas tivemos um contingente legal de pessoas que acertaram. Qual que era a grande sacada dessa questão? Quando você calcula o desvio padrão na HP, ela te dá o desvio padrão da amostra, lembra disso? E aí vai dar 1,80. Para calcular o desvio padrão da população, você precisa colocar mais um item, né? E aí calcula novamente o desvio padrão. Então você pega a média e coloca como se fosse mais um item na HP, e aí você chama o desvio padrão. Por quê? Porque a fórmula do desvio padrão da amostra divide por N-1. A fórmula do desvio padrão da população divide por N, então tem essa pequena diferença. Isso pode acontecer na prova? Pode. Na prova você vai ter que ficar esperto, porque às vezes o cara fala assim, tem aí um fundo com 6 meses de histórico, e aí estão os retornos desses 6 meses. Se o fundo tem 6 meses de histórico e é dado o retorno dos 6 meses, você sabe que aquilo é a população, porque tudo que tem está lá. Agora, quando fala que um fundo tem 5 anos e ele está mostrando 6 meses de histórico, aquilo é uma amostra. Aí você deveria calcular o desvio padrão da amostra. Tudo bem? Legal? Dá uma olhadinha lá na aula que eu falo sobre isso, porque isso às vezes confunde um pouquinho. E aí, vamos ver quem ganhou? Posso clicar no Next? Agora? Já? Nesse momento? 1, 2, 3, vamos! Pódio! Em terceiro lugar, Almir Blogo! Dancinha do Almir. Em segundo lugar, Daniela Dubuel Guedes. Em primeiro lugar, a grande vencedora da noite, a Marília Foz. Muito bem. Em quarto, Ed. Em quinto, André. Parabéns para todos.